O módulo discipulado que eu estou desenvolvendo, o tema é Você tem valor, princípio para uma autoimagem correta. A gente fazer uma imagem de nós mesmos de forma equilibrada, de forma correta, sabendo que nós somos obra-prima do Senhor. E eu e você precisamos mesmo nos conscientizar de que nós somos essa obra-prima de Deus e, portanto, não há, em tese, razão para a gente ter complexo de inferioridade, nem mesmo complexo de superioridade. Isso nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, tá bom? Agora, por que eu e você somos considerados obra-prima de Deus? Obra-prima, isso está na Bíblia? Não. A Bíblia não usa assim, literalmente, esse termo obra-prima, né, na tradução para a língua portuguesa. Agora, a ideia de que nós, os seres humanos, né, somos a criação suprema, a criação especial de Deus, isso é realmente um tema central e você vê, principalmente ali em Gênesis, né? Nós, seres humanos, somos considerados únicos. Por quê? De acordo com o texto em Gênesis 1, 26 a 27, que nós já andamos lendo aí várias vezes, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, certo? Então, Gênesis 1, 26 a 27 afirma que Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Então, eu costumo dizer que quando a gente está tratando da criação, do Salmo 139, 14, que diz que nós fomos criados assim de modo assombrosamente maravilhoso. Amém? Então, eu costumo dizer que se você nasceu no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo minuto, no mesmo segundo de uma pessoa relacionada a sua, uma pessoa da sua parentela, ou um amigo, uma amiga, por hipótese, você e essa pessoa, vocês nasceram exatamente no mesmo momento, no mesmo segundo. Ainda assim, como nós somos obra-prima do Senhor, quando Deus estava criando você, ele estava pensando só em você. Quando Deus estava criando aquela outra pessoa que nasceu no mesmo segundo que você, Deus estava pensando só naquela pessoa. Mas como, pastor? É no mesmo segundo. É a maravilha, então, da palavra de Deus, né? E da criação mesmo do Senhor. Então, a palavra de Deus diz o quê? Que eu vou traduzir aqui, que a palavra da cruz, né? A palavra de Deus, ela é bênção para quem quer entendê-la no espírito, mas ela é loucura para quem quer entendê-la na carne. Então, nós vamos entender a palavra de Deus, a palavra da cruz, à luz mesmo do que vem do poder do Espírito Santo para o nosso entendimento. Por isso é que nós somos a obra-prima de Deus. Isso sugere uma conexão mesmo muito especial, eu diria, uma disposição de Deus é, de refletir mesmo, um reflexo dos atributos de Deus, como racionalidade, como moralidade, a espiritualidade. Deus reflete todos esses atributos dele sobre mim e sobre você, tá certo? Então, e com um propósito de nós dominarmos e cuidarmos da criação, amém? E mais, nós recebemos um sopro de vida especial, isso é um fato. Gênesis 2:7 descreve então Deus formando o homem do pó da terra e soprando em suas narinas o fôlego da vida. Você conhece, né, esse texto, né? Então, tornando o homem um ser vivente, tá certo? Agora, isso é diferente da forma como outras criaturas são descritas na hora da criação. E lá vem os animais, os répteis, batráquios e tudo mais, tá? Eu e você temos
um valor assim íntimo, intrínseco para Deus. Versículos como o Salmo 139, 13 a 16, e o 14 eu já citei agora, que fomos feitos de modo assombrosamente maravilhoso. Então, é o texto bem no meio do que eu estou falando aqui, Salmo 139, de 13 a 16. Esses versículos, eles celebram mesmo essa complexidade, o cuidado com que Deus formou a mim e a você no ventre materno, indicando que cada pessoa é feita mesmo de modo assombrosamente maravilhoso. Portanto, o conceito de eu e você sermos essa obra-prima é uma forma de resumir o ensinamento bíblico de que os seres humanos possuem uma dignidade mesmo, um propósito mesmo, algo inigualável mesmo, sendo o ponto alto da criação de Deus, o ser humano, obra-prima do Senhor. E por isso é fundamental que eu e você, sendo criados desse modo assombrosamente maravilhoso, que a gente faça de tudo para não se desviar da origem da nossa criação, sendo feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, vamos prestar bastante atenção a esse versículo que eu vou ler e examinar agora. Ouça lá, Romanos 8, de 5 a 11. Por quê? Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, são chegados às coisas do Espírito, tá certo? Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito Santo dá para a vida e a paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, estáis no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, esse tal não é de Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o espírito da pessoa, o espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito, no caso o Espírito Santo, né, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, o Espírito do Senhor, que habita em vós. Amém? Então, disso tudo eu tiro uma frase, presta atenção. Quanto mais a gente se aproxima das coisas da carne, menos a gente sente falta das coisas do Espírito. Agora, quanto menos a gente se aproxima das coisas da carne, mais a gente sente falta das coisas do Espírito. Então, aquilo que nós estudamos no início, na sessão Tira Dúvidas Bíblico, né, no último programa e no de hoje, que a pessoa está na igreja há anos e anos e não muda de vida, porque ela não se desgarra das coisas da carne, então ela não sente falta das coisas do Espírito, tá certo? Então, com isso, de homem natural, se a gente se apega mesmo às coisas de Deus, a gente sente falta das coisas do Espírito, de homem natural que a gente era, a gente se transforma o quê? Em homem espiritual. Então a gente vai cada vez menos se aproximar das coisas da carne e cada vez mais se aproximar e sentir falta mesmo das coisas do Espírito, amém? E esta é uma afirmação que eu diria que ela se alinha com princípios tanto teológicos como princípios filosóficos até, e que descreve o quê? Uma jornada de desenvolvimento humano e desenvolvimento espiritual, com fundamento mesmo, um fundamento firme, fundamento pleno, somente na palavra de Deus. Amém? Então, o que é? Eu falei de homem natural e homem espiritual. Acho que ainda dá tempo de pegar esta parte. Homem natural
refere-se então a quê? A condição humana básica, focada o quê? Nos instintos, nos desejos materiais, na percepção das coisas do mundo, né? Então, o homem natural é o estado inicial do ser humano antes de uma transformação consciente, antes de uma intervenção espiritual na nossa vida. Já o homem espiritual, diferente do homem natural, aqui descreve-se o quê? Um estado de consciência de um ser que transcende o natural, vai além do natural. O homem espiritual envolve uma conexão mesmo com aquilo que é divino, não é? Com princípios morais, com princípios éticos, assim, éticos mesmo, alguma coisa que preste, princípios morais e éticos elevados, não qualquer coisa. Com isso, buscando um propósito mesmo, além das necessidades físicas. Resumindo, é ter sede de Deus, amém? Eu paro por aqui devido ao tempo, tá bem? E a gente espera ter sido úteis até este momento aqui, tá bom? Nós vamos ouvir um louvor e daqui a pouquinho vamos